E chegamos em um ponto bem importante, em a forma T dos verbos, porque ela é muito utilizada por ser uma base para várias estruturas. Então, é muito importante que você aprenda essa forma T, vá se acostumando com o uso dela. E se você não viu ainda a última aula, o card está aqui em cima. Eu já até perdi o número aí da aula que a gente está. Essa aqui é a aula, não vou chutar, vai que sai errada no título, mas vamos lá. Forma T dos verbos. Acabei de comentar que ela tem vários usos e uma primeira função, aí uma função mais básica dela, que a gente vai dar uma olhada agora, é de conectar sentenças. Então, quando eu não quero colocar um ponto final ali na frase, como se eu colocasse um E no português, eu posso usar a forma T. Até eu coloquei aqui, né, quando tem ações que acontecem em sucessão, uma depois da outra, dá pra gente usar a forma T. Vamos dar uma olhada em algumas frases aqui para você entender um pouquinho melhor o que é isso que eu estou falando. Nesse caso aqui, ó, a gente vai pegar o verbo hayaoki suru ou hayaoki shimasu, que significa acordar cedo. Então vamos supor que eu quero falar acordei cedo e assisti televisão. Eu poderia dividir isso daqui em duas partes, né, colocando os verbos no passado. Hayaoki shimashita, acordei cedo. Terebi o mimashita, assisti TV. Tá certo também, mas se eu quero deixar isso daí um pouco mais natural, se eu quero conectar as duas frases, eu posso pegar o verbo e colocar ele na forma T. Eu vou pegar esse hayaoki suru e passar para a forma T. Ele vai virar hayaoki shite e eu consigo juntar as duas partes. Hayaoki shite terebi o mimashita. Eu acordei cedo e assisti televisão. Então, colocando o verbo nessa forma, é como se eu tivesse colocado um E na frase, tá? Quando eu não quero colocar um ponto final, quando eu quero conectar as coisas, quando tem algo assim em sequência, eu posso usar a forma T. Esse é um uso mais básico aí, mais fundamental dela também, né? Outro uso que aparece bastante é como se fosse um comando, quando você quer falar para a pessoa fazer alguma coisa. Lembram do famoso yamete kudasai? Yamete. Isso daí é a forma T dos verbos. Yameru, parar. Então, se eu falo yamete, yamete kudasai, estou falando para parar alguma coisa. Um exemplo aqui em vídeo, só para a gente ver a aplicação dessa parte. Yuri, 1時間経ったよ。起きて、離れて。 Aqui ele usou dois verbos na forma T em sequência. Ó, 起きて、離れて。 ele falou okite, hanarete, nesse sentido de dar um comando. Então, okite, acorde, vem de okiru. Hanareru é o verbo se separar, se distanciar. Então, hanarete, solta isso. No caso, ela estava agarrada com o travesseiro, né? Então, hanarete, se separe, solte o travesseiro. Dois exemplos aqui nesse sentido de como se fosse um comando, né? Falando para a pessoa fazer alguma coisa. Pode aparecer dessa forma ou pode aparecer junto com o kudasai também. Eu poderia falar aqui okite kudasai. Ficaria mais polido. Ficaria no sentido de acorde, por favor. Certo? Então, beleza. Entendido aí só a aplicação. Como que eu faço para colocar o verbo nessa forma? Vamos entender também como que isso daí funciona e vamos para as nossas tabelinhas da alegria. Lembrando lá dos dois tipos de verbos que a gente viu. Verbos do tipo ru e verbos do tipo u. No caso de verbos do tipo ru, é bem tranquilo, porque a gente só muda o ru do final para te. Por exemplo, taberu, comer, eu só vou mudar para tabete. Tabete kudasai, coma, por favor. E daí, no caso dos verbos do tipo u, depende do final do verbo. Ele é um pouco mais chatinho, porque varia aqui de acordo com o final. Como eu venho comentando, eu vou mostrar aqui para vocês a tabelinha, mostro o esqueleto, como que funciona, mas é mais fácil você se acostumar, vai lendo bastante frase, vai fazendo a imersão, vai escutando bastante. Tenha muito contato com o idioma que você naturalmente vai saber que o verbo aqui noru, quando você for passar para a forma T, ele vai virar note, assim com o tsu pequenininho, sem você precisar ficar pensando se é tipo ru, se é tipo u, você vai aprender isso naturalmente. Mas, só para a gente dar uma analisada aqui para não passar batido, vamos ver de acordo com o final como que fica. Se o final do verbo for ru, tsu ou u, a gente vai mudar para te com o tsu pequenininho. Então, noru vai virar note. Se for finalizar com k, lá ele, porque mano, não foi de propósito, hein? Mas se o final do verbo for k, eu
falei lá ele porque eu deixei mais estranho ainda, né? Eu fui tentar deixar menos estranho e deixei mais estranha a explicação. Ku, a gente vai mudar para ite. Kaku. Então, escrever vai virar kaite. Kaite kudasai. Escreva, por favor. Su vai virar shite. Então, hanasu vai virar hanashite. Se for terminar com bu, mu ou nu, a gente muda para nde. Então, asobu, termina com bu, vai virar asonde. Yomu, que é o verbo ler, vai virar yonde. E se for terminar com gu, a gente muda para ide. Oyogu vai virar oyoide. Mais uma vez, não precisa decorar a tabela, você vai se acostumando com esse uso. E como sempre, temos algumas exceções também. As exceções são os verbos suru, kuru e iku. Suru, de fazer, ele vai virar shite, na forma te. Kuru, que é vir, vai virar kite. E iku, que é ir, vai virar ite, com um tsu pequenininho. Vamos para mais alguns exemplos aqui para fixar um pouco melhor essa ideia. Hon o yonde nemuku narimashita. Esse aqui é um exemplo para a gente deixar a frase juntando as partes. Eu poderia falar como? Poderia falar, por exemplo, Hon o yomimashita. Li um livro. Nemuku narimashita. Fiquei com sono. Mas olha só, se eu quero juntar essas duas partes, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o verbo yomu, e colocar ele na forma T. Vai virar yonde. Opa, vou mudar o kanji. Yonde. Então, hon o yonde, ler um livro. Nemuku narimashita. Nemuku narimashita significa fiquei com sono. Como eu coloquei na forma T, é como se fosse um E, lembra? Li um livro e fiquei com sono. Eu sei que essa ação aqui também está no passado, porque a frase finalizou no passado, né? Então eu sei que é uma coisa que já aconteceu. Nemuku narimashita. Gakkou ni ite benkyou shimasu. Então, gakkou ni ite, aqui a gente tem o verbo iku, que significa ir. Se eu falo gakkou ni iku, pode ser vou para a escola, ir para a escola. Só que a frase não acabou, porque eu vou colocar aqui uma sucessão de ações. Gakkou ni ite benkyou shimasu. Vou para a escola e estudo. Vou para a escola e juntando as coisas, né? Eu tenho o verbo ir para a escola e tenho o verbo estudar. Então, ao invés de colocar aqui gakkou ni ikimasu, ponto final, benkyou shimasu, eu coloco o verbo na forma T e consigo juntar as duas coisas. E aqui dois exemplos com te kudasai, naquela ideia que eu falei de um comando, de falar para a pessoa fazer alguma coisa. Koko ni suatte kudasai. Aqui a gente tem o verbo suaru, que é sentar. Suatte kudasai, sente, por favor. Está indicando com ni, onde, que é koko. Koko ni suatte kudasai. Sente aqui, por favor. Kore o mite kudasai. Mite kudasai é o verbo mirar, ver, na forma te, mite. Mite kudasai. Veja, veja por favor. Indico com o que vai ver, que é kore, isto. Então, veja isto, por favor. Kore o mite kudasai. E também trouxe dois exemplos aqui de conversas, como eu venho trazendo vários aí para vocês entenderem mesmo a aplicação ali no dia a dia. Trouxe dois exemplos aqui nas minhas conversas. 日本語上手ですね。いや、頑張って勉強してるけど、まだまだわかんない。俺より上手ですよ。日本人じゃない? Aqui eu usei o verbo gambaru, de se esforçar, eu coloquei ele na forma T. Eu falei gambatte benkyou shiteiru. Benkyou shiteiru significa estou estudando, está estudando. Eu poderia falar gambatteiru, né? Estou me esforçando. Benkyou shiteiru, estou estudando. Mas eu coloquei o gambaru na forma T e juntei as duas coisas. Então, gambatte benkyou shiteiru. Estou me esforçando e estudando, né? Eu me esforço e estudo. Nessa ideia. 日本語上手ですね。いや、頑張って勉強してるけど、まだまだわかんない。俺より上手ですよ。日本人じゃない? Segundo exemplo. このライダー知ってる？これ結構古いやつ。
どこあ、ここね。ちょっと待って。O que eu falei aqui na forma T? O ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待ってください. Espere um pouco, por favor. Aqui eu tô dando um comando, né? Tô falando pra pessoa fazer alguma coisa. E o verbo está na forma T. ちょっと待って. Lembra quando eu quero que a pessoa faça alguma coisa? 見て. Veja. 待って. Espera. 飲んで. Beba. 食べて. Coma. Eu posso dar esse comando usando a forma T. Poderia colocar um kudasai depois para deixar um pouco mais polido, para passar essa ideia de por favor. Mas esses são os usos principais. Mais uma vez, vá se acostumando, se exponha ao idioma, tenha bastante contato, acrescente as frases no Anki, faça as revisões, que você vai se acostumar com isso sem precisar ficar decorando essa tabela aqui, né? Ficar pensando se é de um tipo de verbo ou de outro. Naturalmente você vai saber que um verbo ele fica de determinada forma quando está na forma T. Você se acostuma com isso naturalmente, certo? E, mais uma vez, estamos chegando aqui quase ao final das nossas 21 aulas para você aprender o básico, hein? Olha quanto você já desenvolveu desde a aula 1. E se até agora você não deixou um comentário sequer aí nos vídeos, meu Deus, hein? Mas que ingratidão! Não custa nada você deixar aí um comentáriozinho. Qualquer coisa aí só, o que você está achando, né? Se você já aprendeu alguma coisa nova, se já está sentindo alguma diferença, deixa aí um comentário só para ajudar no engajamento do vídeo. Aquele like bonitão. E manda para os amigos que querem aprender japonês. Estamos fazendo aqui o curso grátis, então vamos tentar espalhar isso para o máximo de pessoas possível. Ok? Nos vemos então no próximo vídeo. Beijinhos e abraços e falou!